Tudo que o filme Iracema mostrou em 1974, trabalho escravo, exploração dos menores, as queimadas, ocupação irregular da terra, tudo, todas as mazelas que estão no filme, sem absoluta exceção, nenhuma exceção, estão todas hoje presentes em uma escala muito, muito maior. Esses sinais sempre existiram. O que está acontecendo é que eles estão mais exacerbados agora, estão mais claros, né? Eu diria essa devastação, essa mudança, ela impacta tudo, né? Porque na medida que ela interfere na atmosfera, ela está interferindo na Terra como um todo. Mas sempre houve sinais, né? Eu acho que o homem sempre interferiu na Terra. Essa paisagem, por exemplo, que a gente diz, a Amazônia é intocada, não é bem assim na realidade, ela sempre foi tocada. Mas eu acho que o que alterou, o que tornou isso tudo mais visível é o ritmo que as coisas estão acontecendo. Elas se aceleraram muito. Aquilo que se previu que ia acontecer daqui a 20, 30 anos, o aquecimento de 1,5 graus, já aconteceu. Quando os militares fizeram um grande projeto de ocupação da Amazônia com a construção da Transamazônica, eles falavam publicamente, nós temos que ocupar esse deserto, né? Agora esqueci qual é a frase que o Médici falava, né? Muita terra para pouca gente, né? Ninguém percebeu que tem indígenas que moram lá há milênios, né? Simplesmente jogavam um helicóptero na frente, faziam uma trilha de cal e a derrubada ia atrás seguindo aquela trilha, né? Ignorando completamente, estava na frente, pum, matava ou, sei lá, atropelava as coisas. Isso até hoje, né? As pessoas invadem, desmatam, ocupam, não, agronegócio é ótimo. Ótimo para quem, né? Você está tirando a terra de alguém, de alguma coisa que você está... Para alimentar os porcos na China com soja, a gente entrega o maior patrimônio que a gente tem, que é o patrimônio biológico, né? Eu tenho 80 anos, né? 50 anos que eu trabalho com cinema e fotografia, principalmente na região norte. Tudo que o filme Iracema mostrou em 1974, trabalho escravo, exploração dos menores, as queimadas, ocupação irregular da terra, a entrada, né, o gado, né, enfim, tudo, todas as mazelas que estão no filme, sem absoluta exceção, nenhuma exceção, estão todas hoje presentes em uma escala muito, muito maior. Então, se você me perguntar o que mudou, só mudou o tamanho, o resto está tudo aí, do mesmo jeito. Claro que isso te mexe com você, te emociona muito, você vê uma área degradada, ou pessoas maltratadas, ou obrigadas a ir embora, abandonar a sua terra, por não ter condições de continuar lá. Enfim, as interferências das culturas locais, que não são ouvidas. Eu diria que é uma questão primeiramente política. Não é uma política de esquerda ou direita, né? É uma política no sentido maior, da organização social. Hoje, em qualquer cantinho que você vai, comunidade ribeirinha, comunidade indígena, quilombola, não precisa ser na Amazônia, em qualquer lugar, eles são organizados, eles têm representatividade e eles sabem o que eles querem. O que acontece é que a demanda deles não chega a Brasília, né? Quer dizer, chega para ter uma manifestação em frente ao Congresso, mas isso não comove nem um pouquinho o que está acontecendo lá dentro do Congresso. Mas a sociedade civil está organizada e se há alguma esperança de mudança, no meu entender, vem da organização da sociedade civil e não de um governo.